Boa noite, pessoal. Me chamo Henrique Souza, ou muitos me conhecem como Henrique Eduardo Souza. Venho trazer para vocês aí o segundo capítulo, ou o segundo episódio da Maratona de AI 900. Trago aqui um slide um pouquinho mais rebuscado, né, com algumas informações das minhas redes sociais, principalmente do Medium, LinkedIn e aqui Instagram, Twitter, tudo que vocês quiserem procurar, @souzaeduardo81 são os meus contatos. Então, como prometido, capítulo 2, a irresponsável. Para esse tema, pessoal, é bem interessante a gente comentar. Opa, passei bastante, principalmente sobre alguns temas. São 6 desafios principais que eu trago normalmente para quando trabalhamos aí com inteligência artificial, né? Quais são esses 6 riscos, né? Primeiro, desvios podem alterar definitivamente o seu resultado. Como assim, Henrique? Um desvio pode alterar o meu resultado? Cara, imagina um sistema de empréstimo ou aprovação de empréstimos que eu posso discriminar o gênero da pessoa, o local onde ela mora, e assim eu ter ali um crédito negado por conta de algumas informações que não são agradáveis para o formato de quem gera o empréstimo, né? Então, isso é bem delicado. Então, esse tipo de informação eu não posso levar em consideração na AI. Sim, valores financeiros, como score e alguns outros padrões de consumo, eu posso levar em consumo, mas gênero, classe social e alguns outros parâmetros que eh, mostrem discriminação, jamais. Então, todos esses desvios aqui eu não posso, de maneira alguma, levar em consideração fatores pessoais. Ponto 2: erros podem causar danos, mas danos irreversíveis, como por exemplo, você tem ali um carro autônomo, ele tem uma falha no sistema, numa frenagem ou em uma curva e você cai em um desfiladeiro ou causa uma colisão. Esse tipo de problema eu não posso deixar acontecer dentro de uma AI. Apesar que nos primórdios dos veículos autônomos tivemos vários acidentes não divulgados, mas eles simplesmente antes de lançar o produto eles corrigiram esses problemas na AI, né? Os dados não podem ser expostos. Imagina um bot que faz toda a análise médica do seu paciente e esses dados vazam. Então, isso é um problema. Então, tá aí um outro ponto que eu tenho que me preocupar muito, que é um risco. Eh, Soluções elas não podem funcionar para todos, né? Então tem soluções que podem não funcionar para todos. Então o que que eu pretendo ter, né, em cima de uma AI, dos principais riscos que eu tenho? Cara, eu posso ter problemas ali em um modelo que é apenas áudio. Posso ter pessoas que têm dificuldade, têm alguma deficiência na fala que não conseguem trabalhar com áudio. Então a minha AI trabalha basicamente com áudio, para analisar áudio que foi passado. Então tenho ali um certo ponto que não vai funcionar para todo mundo, então esse é um risco. Ou até mesmo para pessoas com deficiência auditiva, que ali eu tenho algo falado também não vai funcionar. Usuários devem confiar em um sistema complexo. Então como é que eu consigo essa essa confiabilidade dos meus usuários? Imagina você, todo o seu rico dinheirinho investido em um sistema de compra e venda de ações baseados em IA. Pense que coisa. Se você não confiasse, você não investiria, né? Então, hoje em dia existem alguns modelos baseados em IA que resolvem esse tipo de problema. Nosso sexto e último risco mensurado aqui: quem são os responsáveis pela decisão da IA? Pense o seguinte: baseado em uma série de fatores, eu condeno uma pessoa baseado na IA. Então tem todo o cunho jurídico, que quem é do ramo jurídico sabe disso. Hoje as inteligências artificiais, elas não te dão um parecer exato, né, ou até mesmo um diagnóstico. Não tem como eu falar que a IA falar: "Isso é um câncer" ou "Isso é
algum outro tipo de problema. Não, ela vai te dar um diagnóstico baseado em conceitos que vamos falar daqui a alguns capítulos. Mas sempre o diagnóstico final, ou quem é o responsável pela decisão final dessa AI, é um ser humano. Então muita gente fala, a inteligência artificial vai acabar com o trabalho humano. Não, pessoal, ela vai nos auxiliar. Então esse é o principal foco da inteligência artificial para o nosso dia a dia, né? Já eu tenho alguns princípios que quem pensa em fazer a prova, eles são extremamente importantes. Esses princípios da irresponsável, eles caem na prova. E como eles caem na prova? De diversas maneiras. Lá no Medium eu coloquei diversas perguntas que a gente foi formulando ao passar dos cursos que eu ministrei. É, sempre uma pergunta diferente que algum aluno trazia ou que a gente formulava ali na hora, baseado no modelo, por exemplo, de imparcialidade. Como a gente comentou, eu tenho um modelo de imparcialidade que eu posso ter ali um problema judicial, ou até mesmo empréstimos bancários, que por conta do que nós falamos anteriormente, classe social, moradia, eu posso negar algum empréstimo bancário para alguma pessoa que esteja nessas condições. Então, importantíssimo é a imparcialidade. Em casos jurídicos, por algum motivo de quem programou essa IA deixar algum resquício de algum sentimento que ele tem por alguma raça, credo, religião, cor, alguma coisa do gênero, isso não pode de forma alguma acontecer ou impactar o resultado da minha inteligência artificial. Outro ponto é confiabilidade e segurança. Eu vejo muita gente se confundir nesse tema. Quando o cara pensa em segurança, existem dois temas voltados à segurança. Um deles é confiabilidade e segurança. Quando eu penso em confiabilidade e segurança, eu sempre vou na linha de uma AI que ela seja confiável em relação ao sistema que ela aplica. Por exemplo, quando eu falo de confiabilidade e segurança, eu trato diretamente vidas. Então, o tema confiabilidade e segurança está relacionado a vidas, veículos autônomos, eh, confiabilidade de sistemas de. Vamos pensar aqui um outro modelo. Sistemas de diagnósticos. Então, por exemplo, ele vai te dar um diagnóstico que mexe com a sua vida, a confiabilidade disso impacta diretamente na sua saúde física, mental. Então, é algo que eu não posso estar 100% atrelado ali ao resultado da minha IA. Eu tenho simplesmente ter ali uma alternativa B, alguém que resolva esse problema. No caso de um veículo anônimo, se ele não consegue identificar, autônomo, né? Desculpa, anônimo não. Um veículo autônomo, ele não consegue realizar uma curva ou ele está com dificuldade de mapear uma curva, o carro tem que parar. Deveria parar e assumir o controle a pessoa que está dirigindo aquele veículo. Se é um diagnóstico, o que eu devo fazer? Simplesmente passar para o médico responsável responder esse diagnóstico. Já em cima do outro tema voltado à segurança, é quando nós falamos de privacidade. Então, privacidade e segurança já é um outro tema. São dados que não podem ser vazados, são dados de pacientes, principalmente, ou de pessoas físicas, que hoje, principalmente ali com LGPD, eu não posso vazar esses dados. Então, no momento que eu crio a minha inteligência artificial, eu tenho que garantir, sim, a sua privacidade. Ou seja, eu tenho que respeitar todas as regras, tanto de um país quanto de outro, né? E todos os modelos de machine learning, eles trabalham com grandes volumes, né? Então, desde que esses volumes estejam de forma privada e segura, eu tenho que garantir essa informação de uma maneira bem privativa. Então, essa é a grande diferença entre segurança de confiabilidade, que está relacionada a vidas, e privacidade e segurança, que está relacionada à privacidade principalmente de dados, uma vez que os nossos machine learnings são completamente baseados em grandes volumes de dados. Ok, pessoal? Tem um outro tema que eu gosto bastante, que eu trabalho com muita frequência, é o tema de inclusão. A inteligência artificial, para mim, no momento que eu conheci, eu logo olhei para ela com os bons olhos,
no fato de trazer a inclusão para diversas pessoas. Então, eu posso trazer comunicação visual para pessoas que só sabem Libras, para que elas consigam se comunicar com pessoas que não conhecem Libras. Para pessoas que têm dificuldade auditiva, que também se comunicam em Libras, que falem com pessoas com dificuldade visual, por exemplo. Imagina como é que eu colocaria um diálogo de uma pessoa que tem deficiência auditiva e uma pessoa que tem deficiência visual. Então, através da inteligência artificial, eu posso transcrever Libras para áudio, por exemplo, ou até mesmo para texto. O deficiente visual ele tem leitores de tela que ele consegue acompanhar um texto de forma bem clara e tranquila, né? Já um outro ponto, transparência, pessoal. Então, tudo que está sendo processado pela minha IA, ela deve ser ali ou ter um log onde eu consiga ver o porquê que a inteligência artificial chegou naquele resultado. Então, esse é um ponto de extrema importância, ok? Então, sempre que a gente fala desse tema transparência, significa que os meus usuários ou os meus desenvolvedores estão criando mecanismos onde a minha inteligência artificial fornece ou disponibiliza todas as suas decisões. Então, é importante quando você cria uma inteligência artificial que ela sempre exponha a sua opinião. Por que que ela chegou naquele determinado resultado, né? Então você tem como consultar isso. E o último e não menos importante é a responsabilidade. Então, dentro de toda a inteligência artificial, eu tenho um tema chamado responsabilidade. Eu gosto muito do tema responsabilidade, porque eu, sempre que eu trato de inteligência artificial, estou trabalhando em cima de algoritmos extremamente complexos, de dados sensíveis. Então, um dos pontos extremamente importantes é a responsabilidade. Uma vez que a sua inteligência artificial vai diagnosticar alguém com câncer, cara, você vai mudar a vida dessa pessoa. Então, o que que eu preciso que a minha inteligência artificial tenha de variáveis para que isso não impacte a vida dessa pessoa? Eu preciso que um médico faça esse diagnóstico, né? Então, esses são os principais pontos de uma AI responsável. Já no nosso próximo capítulo será Machine Learning. Então, começará a ficar muito legal, pessoal. Obrigado. Até o próximo capítulo próximo, Machine Learning. Estaremos de volta essa semana ainda. Aguardem.